Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre um tema que as pessoas normalmente não conhecem, tá? E seja por falta de conhecimento mesmo, porque nunca pensaram mesmo sobre esse assunto, e é sobre o sistema que beneficia o indivíduo que não produz, que no caso é o vagabundo, né? Enfim, e que pune o trabalhador, a pessoa que produz riqueza, e é o corporativismo e o welfare state, tá certo? Bom, então nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é, né, o que são o corporativismo e o welfare state, como que eles estão relacionados, como que eles realmente funcionam na prática e a minha opinião relativamente à solução sobre esses sistemas aqui, tá certo? Bom, mas antes de começar o vídeo, eu queria avisar que caso você tenha interesse em saber quais equipamentos que eu utilizo para a gravação desses vídeos, tá? Seja o meu microfone, meu mouse, meu teclado e o meu monitor, eu vou deixar aqui links, né, na descrição aqui embaixo sobre que dizem respeito aos produtos que eu utilizo aqui, né, aos equipamentos que eu utilizo para gravar os vídeos, ok? Bom, então sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. Primeiramente, o que são essas coisas, né? O que é o corporativismo e o que é o welfare state, né? O estado de bem-estar social, ok? Bom, começando com o corporativismo. Bom, o corporativismo é um sistema econômico social que busca dividir a sociedade em conselhos ou associações que têm o mesmo interesse representando grupos sociais específicos, como por exemplo trabalhadores, empresários, etc. Então, basicamente, o corporativismo ele é um sistema econômico social, como aqui está dizendo, que ele divide a sociedade em partes, né? Como, por exemplo, o grupo das empresas de automóveis, o sindicato dos trabalhadores, então o grupo dos vendedores de tal coisa. Então, ele separa a sociedade em vários grupos, né, diferentes, né, que tem seus interesses e os seus direitos e deveres específicos. Tá ok? Basicamente, o corporativismo e é isso. Nesse sistema, né, o Leviatã, que se você está esperto já sabe que é o Leviatã, busca mediar as relações entre trabalhadores, corporações, a fim de manter a ordem social e econômica. Então a ideia é que esse sistema facilite, né, a comunicação entre os trabalhadores e as grandes corporações, as grandes empresas, a fim de manter essa ordem para que não haja discordância entre os dois lados, né? E o Leviatã, ele atua diretamente na relação entre esses dois grupos, né? Esses dois grandes grupos. E é claro que nós sabemos que essa ordem social e econômica não é mantida, né? O que torna esse sistema aqui ineficiente, mas já já vamos chegar nesse ponto, tá certo? Assim, sendo diferente do liberalismo clássico, que defende a ideia de livre mercado, e do controle absoluto do Leviatã, que no caso seria o socialismo. Então esse sistema seria meio que o meio termo, né, entre o liberalismo, o capitalismo clássico, que defende a ideia de que o mercado se autorregule, que é o livre mercado, e também se difere do controle absoluto do Leviatã, que é uma característica crucial do socialismo, tá certo? Bom, então o corporativismo é isso, tá? É um sistema que tenta dividir a sociedade em grupos e que o Leviatã atua diretamente na intermediação da comunicação da relação entre esses grupos, tá? Agora falando em relação ao welfare state, né? Bom, afinal, o que é o welfare state? Bom, o welfare state, ou o estado de bem-estar social, é um modelo de estado que visa garantir a proteção social dos cidadãos por meio de políticas públicas e assistência econômica, né? Que no caso isso aqui é inclusive uma característica do sistema socialista, né? Mas não é muito bem, vocês vão ver a diferença. E que, basicamente, é uma tentativa de equilibrar o capitalismo com a estabilidade social, corrigindo as desigualdades.
Então é um sistema que tenta distribuir melhor a renda das pessoas, tá? Na teoria. Deixando bem claro isso, que na teoria, essa é a ideia, tá? O intuito dessa parte inicial é mais explicar os conceitos, tá certo? E alguns exemplos de políticas que são adotadas por esse sistema são as seguintes. A. Educação gratuita e universal, sistema de saúde acessível para todos, previdência social, que seria a aposentadoria ou o seguro-desemprego, que a gente sabe que isso aqui já não existe, tá? Com a crise demográfica, com a taxa de natalidade dos países descendo cada vez mais, isso aqui se torna um sistema insustentável, uma pirâmide econômica, né? Só para deixar claro. E subsídios e ajudas para habitação, alimentação e outros itens essenciais. E etc. Né? Então, são medidas que tentam dar direitos às pessoas, dar assistência econômica para as pessoas, tudo bem? Coisa que isso aqui, nós sabemos que, na maior parte dos casos, quando é aplicado, o sistema ele é bem ineficiente, que é o caso do Brasil, né? O Brasil ele segue o corporativismo e também o estado de bem-estar social, né? Então tá. Nós aqui agora já sabemos os conceitos de corporativismo e welfare state. Agora vamos ver como que eles se relacionam, né? Afinal, subversor, qual que é a relação entre esses dois, né? E por que são sistemas ruins, né? Porque a proposta deles aparentemente, manter a ordem social ou mesmo distribuir a igual distribuição de renda entre as pessoas, né? Oferecendo benefícios e assistências e políticas assistencialistas, né? Mas não é bem assim. Enfim, como eles se relacionam? Na teoria, deixando bem claro aqui, tá? Na teoria, ambos buscam reduzir conflitos sociais e proporcionar estabilidade e coesão na sociedade. Então, na teoria, os dois teriam esse mesmo objetivo de diminuir as tensões entre as diferentes classes, que no caso seria dos trabalhadores e das grandes empresas, para tentar proporcionar uma estabilidade e uma coesão entre essas classes na sociedade, tá? O que não acontece hoje em dia, por ser um sistema falho, tá? Ambos fortalecem o papel do Leviatã como regulador da economia e das relações sociais, o que, particularmente, na minha opinião, não concordo, porque imagina, com o Leviatã mais forte na tomada de decisões do mercado econômico, do mercado financeiro mundial e das relações entre as diferentes entidades da sociedade, nomeadamente trabalhadores ou as corporações, as empresas, com esse controle maior, isso acaba destruindo a liberdade do indivíduo, acaba destruindo o autocontrole que ele tem sobre si próprio na tomada de decisões, né? O controle que ele tem supostamente, né, sobre si próprio para tomar as decisões da vida dele. Então, particularmente não concordo, sou totalmente contra com o papel do Leviatã como regulador da economia e das relações sociais, tá certo? E, basicamente, de novo, deixando bem claro, na teoria, tá certo? Porque na prática é totalmente diferente e já vamos ver como que funciona isso aqui na prática. Basicamente, na teoria, um complementa o outro. No corporativismo, há a tentativa de organização e representação de grupos com os mesmos interesses, enquanto que no welfare state, o estado de bem-estar social, há a tentativa de garantir os direitos desses grupos específicos nas políticas sociais. Então, enquanto que no corporativismo há a tentativa de melhorar as relações entre as diferentes classes da sociedade, no welfare state, eles tentam garantir que os direitos dessas classes, os direitos dessas associações, desses grupos específicos, eles sejam atendidos nas políticas sociais e assistencialistas do Leviatã. Tá certo? Porém, contudo, entretanto e todavia, tudo isso é totalmente prejudicial
para o indivíduo. Tá? Todas essas políticas acabam prejudicando o indivíduo de alguma forma, né? Como já vou explicar nos próximos tópicos, tá certo? Aqui, ó. Agora vamos falar, né, sobre como que funciona na prática, né? Afinal, tanto o corporativismo como o welfare state, na teoria, eles são muito bons, né? O Leviatã, né? Nosso famosíssimo Estado, tentando, digamos que, melhorar as relações entre as diferentes classes da sociedade, e também o Leviatã utilizando o welfare state para ajudar as pessoas, né? Tentando aplicar políticas públicas com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, né? Porém, na prática, não funciona dessa forma, tá? No caso do corporativismo, tá? Vamos dividir os dois. No caso do corporativismo, na realidade, o que acontece é o seguinte: com as grandes corporações, as famosas Big Techs, né? Estabelecendo fortes relações com o Leviatã, faz com que as mesmas tenham grandes benefícios. Então, se você não sabe, essas grandes empresas, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Não estou querendo apontar dedo, porém, alguns exemplos, né? Amazon, Google, Nvidia, Apple, Samsung, enfim. As grandes empresas que hoje controlam os diferentes mercados da economia, elas estão, de certa forma, relacionadas com os diferentes países, com os Leviatãs, né? Digamos assim, com o Leviatã, de alguma forma. E com isso, elas ganham benefícios em troca de ajudar esses países de certa forma, tá certo? E esses benefícios são concessão de empréstimos com juros baixíssimos, de 0,5%, o que é basicamente nada de juros. Então eles têm acesso a dinheiro muito facilitado, acesso ao dinheiro novo que o Estado cria, né, que o Leviatã cria, na verdade, que é o famoso efeito Cantillon. Ou seja, as grandes corporações, nomeadamente Big Techs, elas, por estarem diretamente relacionadas com o Leviatã, se beneficiando mutuamente, é uma relação de troca, eles têm acesso ao dinheiro que é imprimido logo, o dinheiro novo que é imprimido na hora. Ou seja, isso é conhecido como efeito Cantillon, né? Os amiguinhos do rei se beneficiando junto com o rei, enquanto a maioria das pessoas cai na pobreza. É o seguinte: quando há impressão de dinheiro, quando há o aumento da base monetária, que é a inflação, esse dinheiro ele não é injetado na economia de maneira imediata, tá certo? Esse dinheiro ainda leva um tempo para passar por todas as cadeias produtivas e chegar na sua mão, que é o último estágio, né? Chegar na sua mão. Então, quando esse dinheiro ele é imprimido, logo os preços não inflacionam, eles não sobem ainda instantaneamente, demora um tempo. Porém, essas grandes empresas, Big Techs, elas, juntamente com o rei, com o Leviatã, têm acesso a esse dinheiro novo e conseguem aplicar em investimentos ou em imóveis. Eles conseguem aplicar esse dinheiro antes de todo mundo, antes do preço inflacionar. Então eles pegam esse dinheiro, usam a favor deles em diversos investimentos no mercado financeiro, que quando esse dinheiro, depois de 1 ou 2 anos, enfim, chegar na economia mesmo, nas diferentes cadeias produtivas, e o preço subir, né, o preço ele se inflacionar, se diluir, eles ganham em cima disso. Porque eles tiveram acesso primeiro a esse dinheiro antes de todo mundo, né, juntamente com o Leviatã, tá certo? Basicamente, esse é o efeito Cantillon. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre esse efeito. Só deixar aqui nos comentários que eu consigo fazer, tá, um vídeo só sobre isso. Voltando aqui, um outro benefício que eles têm: apoio de governos em caso de falência. Isso aqui é mais aplicado aos bancos, tá certo? Então, se você não sabe, os bancos, né, os grandes bancos, né, que hoje são usados pelas pessoas, normalmente, se eles tiverem risco de falência, caso eles estiverem já quase quebrando, o governo pode, o Leviatã
tá? O Leviatã, ele pode injetar dinheiro nesses bancos e fazer com que eles não quebrem. Então isso e também isso serve para empresas, tá? Que estão diretamente relacionadas com os estados, os diferentes países, tá certo? E isso aqui é um benefício que não, ele é realmente um grandíssimo benefício, né? E etc, né? São vários aqui que eu poderia listar, porém os principais mesmo aqui são esses, né? E além dessas big techs, esses grandes conselhos do corporativismo, né? Esse grande oligopólio e terem todos esses benefícios aqui, eles ainda, né? Além das taxas absurdas que o Leviatã cobra dos pequenos empreendedores. Então, além dessas big techs terem acesso a todos esses benefícios, e em cima disso tem todas as taxas absurdas que o Leviatã ele pega, ele puxa, ele suga de todos os pequenos empreendedores e trabalhadores, né, que produzem na sociedade. Entendeu? Então isso cria uma discrepância imprescindível. Isso faz com que há a formação de um oligopólio por parte dessas empresas. Então são poucas empresas, né, de um conselho, de um grupo, tá aí o corporativismo, são poucas empresas que controlam o mercado. Que controlam de fato esse o ramo que elas atuam. Entendeu? Porque isso aqui desestimula completamente o surgimento de novas empresas para competir com essas grandes. Entende? Opa, calma aí, tirei do lugar. Tá certo. Com isso, né, como eu disse agora, há o desestímulo aos pequenos empreendedores, que são a maioria, e às novas ideias. Então, a maioria das pessoas que tentam competir, que tentam realmente empreender, que no sistema capitalista seria a forma mais óbvia e mais prática de se enriquecer, né? Quando esses pequenos tentam realmente fazer diferença com novas ideias, com novos pensamentos, chegam as grandes empresas e engolem esses aqui. E isso acaba com a competitividade do mercado. Assim, gerando um oligopólio em torno dessas poucas empresas. Então, tudo isso, né, somando os grandes benefícios que essas grandes empresas têm, né, que vem do Leviatã, juntamente com as grandes taxas que o próprio Leviatã aplica sobre os pequenos negócios, que são taxas e impostos muito maiores do que os grandes, né? Porque o Leviatã não quer prejudicar os amiguinhos dele, né? Então ele vai prejudicar aqueles que são os menos favorecidos e que não têm tanta relevância, que são os pequenos empreendedores e também, né, os trabalhadores dessas empresas. Tá certo? Desses pequenos negócios. Isso faz com que haja um oligopólio, ou seja, pequenas empresas que controlam o mercado. Tá? Isso aqui no caso do corporativismo, que é assim que funciona na prática. Agora, no caso... e ainda falando do corporativismo, tá bom? Que isso pode ser representado da seguinte maneira. Ou seja, todo esse esquema aqui que eu disse, tá, tudo isso aqui, pode ser representado da seguinte forma, por esse ciclo aqui, para que vocês consigam entender, né? Para que eu consiga exemplificar para vocês. Um pequeno empreendedor cria uma empresa. Então, uma pessoa normal, né, um pequeno empreendedor, ele vai lá e cria uma empresa em busca do enriquecimento próprio, né? Em busca de enriquecer, que é de empreender, que é o caminho mais tranquilo para se enriquecer. Tá certo? Um pequeno empreendedor cria uma empresa. Em 99% dos casos, não consegue empreender por causa das regulações cada dia mais rígidas. Então, é claro que há o 1% que é a exceção, que realmente consegue viver com esse negócio, consegue deixar ele para frente, fazer ele rodar e gerar lucros para ele. Porém, caso vocês pesquisem, o Brasil, né, especificamente o Brasil, é o país que tem os... É um país em que nos 2 primeiros anos, a maioria das empresas quebra. Nos 2 primeiros anos de existência dessas empresas, a maioria quebra.
os primeiros 2 anos. É só vocês pesquisarem que vocês encontram informações relativamente a isso. Então, na maioria dos casos, é claro que há sempre exceção, esses empreendedores não conseguem, seja por falta de gestão ou até mesmo por regulações cada dia mais rígidas. Tá certo? E caso consiga, no caso seria a exceção, né? Caso esse microempreendedor consiga ascender e consiga realmente tomar para si uma parte do mercado e consiga ter lucro, essa empresa começa a crescer e a se destacar no mercado, né? Que supostamente seria algo bom, né? Porém, o que acontece logo depois, que é o que a gente mais vê aí na internet, no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais, na mídia, é o seguinte: uma Big Tech nota esta empresa e a compra por um valor muito alto. E aqui eu dei um exemplo de $1 bilhão, né? E isso aconteceu com o Instagram. O exemplo do Instagram é o mais icônico, por causa que o Mark Zuckerberg, né? Ele criou o Facebook, né? E, tá bom, o Mark Zuckerberg criou o Facebook. E com isso, logo depois que o Facebook ele tomou força, que o Facebook se tornou uma grande empresa, né, sendo adotado por diversas pessoas, né, a rede social, houve o Instagram. E literalmente, um pequeno empreendedor, uma pessoa que quis inovar, criou o Instagram para competir com o Facebook, enfim. E essa empresa estava se destacando cada vez mais. E já o Mark Zuckerberg, como não é bobo, ele viu que o Instagram estava se destacando e, para não perder a sua predominância no mercado, ele ofereceu, se eu não me engano, foi 500 milhões ou até mesmo $1 bilhão na época, pelo aplicativo, que é o Instagram. E ele falou e comprou. E hoje o Instagram ele faz parte da Meta, né? Que é a empresa do Mark Zuckerberg, né? Que tem o Facebook e o Instagram para si. Então, esse é um exemplo disso aqui que acontece, né? Né? Uma grande empresa compra uma empresa menor que está se destacando, né? Porque essa empresa não quer que tenha competição, né? Que seja um mercado só para ela. Enfim. E o ciclo se repete. E é isso. Basicamente é isso. Um pequeno empreendedor, ele cria uma empresa. Na maioria dos casos ele se ferra, não tem lucro. Porém, caso ele consiga ter lucro, a empresa se destaca. Uma Big Tech compra essa empresa por um valor muito alto e fica nesse ciclo que se repetindo, né? Formando assim o oligopólio que eu disse anteriormente. E é isso que torna o corporativismo ineficiente, tá certo? E agora, como que funciona na prática o welfare state, né? O estado de bem-estar social? Né? Como que na prática ele realmente funciona, né? E não só na teoria? Bom, muito basicamente, diretamente, tá? De uma forma muito direta. Este sistema dá benefícios para aqueles que não produzem, os famosos vagabundos e funcionários públicos, tá? Que são basicamente sanguessugas do Estado que não geram nenhuma produtividade para o país, tá? Então, esse sistema dá benefícios a esses aqui, que não produzem nada, e prejudica aqueles que produzem riqueza, como empreendedores / trabalhadores. E olha só que ironia, né? Olha que ironia. Por esse sistema, ele tentar manter a igualdade social, né, a distribuição da riqueza, ele dá benefícios para aqueles que realmente não produzem e arranca daqueles que produzem, cobrando mais impostos, mais taxas sobre esses que produzem. Né, que isso se relaciona com o corporativismo. Né, que pelo fato de uma grande empresa crescer, né, há pressão para que cobre mais impostos sobre essas empresas, porém, já que o Leviathan não quer prejudicar os seus amiguinhos, que são as Big Techs, ele vai lá e cria cada vez mais taxas sobre as microempresas, né, os microempreendedores ficam cada vez mais pobres, e assim o ciclo vai se repetindo infinitamente. Tá certo? Pelo fato desse sistema prezar, supostamente, pelo bem-estar social através de medidas populistas, há um aumento da inflação e dos impostos pagos pela população. Então veja bem,
quando há uma medida assistencialista, que no caso do Brasil aconteceu na pandemia, por exemplo, né, com o, o governo distribuindo o auxílio emergencial, né, para as pessoas, né, como uma medida assistencialista, quando há esse tipo de coisa, há mais dinheiro rodando na economia, há uma impressão maior de moeda, que causa o aumento da base monetária, que causa a inflação, tá? E assim o aumento dos preços, tá? E com isso, para cobrir esse rombo, há a cobrança de impostos pagos pela população, há a cobrança de mais impostos sobre a população para cobrir essa dívida, entendeu? O aumento dessa base monetária, tá? Para cobrir a desvalorização do dinheiro. E isso empobrece cada vez mais a população. E, ironicamente, isso acarreta para o empobrecimento da população e, no caso do Brasil, para o aumento da corrupção, né? Porque se há mais cobrança de impostos, no caso do Brasil, nós sabemos que os nossos impostos não são aplicados na saúde, na educação e na segurança, né? Como preza um estado de bem-estar social, ou welfare state, né? Então, isso aí contribui para o aumento da corrupção, o que leva para o mau funcionamento dos serviços públicos. Então, isso é realmente uma loucura, cara. Supostamente, o welfare state era para melhorar a vida da população, mas acaba empobrecendo cada vez mais, aumentando a inflação e aumentando a corrupção, no caso do Brasil, o que leva para o mau funcionamento de todos os serviços que provém do Leviatã. Tá certo? Bom, em países onde este sistema funciona, né, como por exemplo a Noruega, Suécia e Reino Unido, né, que são países de primeiro mundo, né, que utilizam o welfare state e o corporativismo, né, ou seja, onde há realmente uma proteção social, há cobranças absurdas de impostos e taxas, o que leva ao controle muito forte do Leviatã na vida das pessoas. Então, por mais que esse sistema seja feito da maneira correta, seja feito juntamente com o capitalismo, né? Enfim, mesmo em países desenvolvidos, né, como a Noruega, que já no ano passado teve o maior IDH, o maior índice de desenvolvimento humano, mesmo em países que realmente esse sistema funciona, isso acaba podando, acaba tirando a liberdade das pessoas, né? E para sustentar esse sistema, né, de ações populistas e assistencialistas, tem que ter uma cobrança absurda de impostos, né, para suprir esse sistema. E isso acaba meio que prendendo as pessoas ali. Então meio que o sistema ele funciona, porém você vende a sua liberdade em troca disso, né? O que, na minha visão, não vale a pena, tá? Não vale a pena. E como eu marquei aqui, até marquei de branco, ó. Isso desestimula o livre mercado e a oferta de bens e serviços competitivos, além de acabar com a liberdade individual de cada indivíduo, né? Então isso mata o livre mercado, mata a liberdade do indivíduo na sociedade, tá certo? Bom, e afinal, né? Vendo esse grande problema que assola aí vários países ao redor do mundo, né? A maioria, né, segue o corporativismo e o welfare state, o estado de bem-estar social, tá? Tem aqui uma solução, né, na minha humilde opinião, né, qual que seria a solução para esse sistema, né? Como resolver isso? Bom, primeiramente, né, aplicar um modelo socioeconômico anarcocapitalista, que eu compactuo bastante com as ideias desse sistema, diminuindo ao máximo a atuação do estantanado, do Leviatã, na economia e deixar que o mercado se autorregule com o livre mercado, né? Então, eu acredito que se diminuísse, né, ao máximo a regulamentação e a atuação do Leviatã, tanto na economia quanto em qualquer tanto na economia quanto na sociedade, né, nas medidas que são tomadas na sociedade, isso faria com que houvesse
o aumento da produtividade e da geração de riqueza, tá, dos diferentes países. Além, é claro, de garantir o direito pleno e soberano à propriedade privada do indivíduo. Então, eu, subversor, compactuo claramente que o direito pleno da propriedade privada do indivíduo deve ser respeitado acima de tudo. Porque, caso você não saiba, hoje nós não temos o direito à propriedade privada. Porque, digamos que você compra uma casa, tá certo? Se você compra uma casa, essa casa não é sua. Você é só o locatário. Você só está utilizando aquele bem, mas ele não é seu. Se o Leviatã, né, se o governo ele chegar na sua casa e pedir a casa para você, você vai ter que dar a sua casa e ponto. Ela não é sua, é do Leviatã. Entendeu? Basta uma ação judicial e pronto. Você perdeu sua casa. Então, para mim, tem que garantir esse direito para todos os indivíduos. Tá certo? E, né, eu sei que isso tá longe de acontecer, tá? Eu tenho consciência de que isso realmente tá longe de acontecer, mas, na minha visão, na minha opinião, é uma solução válida e representaria um cenário ideal. Então, por mais que o mundo hoje está caminhando para o totalitarismo e para o controle cada vez maior do Estado na economia, nas tomadas de decisão da sociedade, no mercado, tá certo? Eu, na minha opinião, na minha visão, caso haja aplicação do anarcocapitalismo ou até mesmo só a diminuição do Estado na economia e deixar que o mercado se autorregule, realmente aplicando o capitalismo de maneira plena na sociedade, né, na economia, e garantir o direito pleno da propriedade privada, unindo esses dois pontos aqui, creio que seria a melhor solução possível para resolver esse problema que o corporativismo e o estado de bem-estar social traz para as pessoas. Tá certo? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido e compreendido a mensagem que eu quis passar, né, explicando esses dois conceitos aqui, como que eles se relacionam e como que eles funcionam na prática, que na teoria eles são muito bonitinhos, prezam por uma ideia boa, mas só que na prática não é bem assim. Eles só prejudicam e empobrecem a população, diminuindo a produtividade e a geração de riqueza de um país. Tá certo? E com a minha solução final para esse sistema. É como que esses problemas poderiam ser resolvidos. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e também confira os links aqui embaixo na descrição dos equipamentos que eu utilizo para a gravação dos vídeos, certo? Caso vocês estejam interessados. Bom, esse foi o vídeo e valeu!